Tudo bem, pessoal. Imaginem que por um mero acaso biológico vocês nascem em um país do terceiro mundo, em um país de merda. Você cresce nesse país, o ama por algum motivo, mas não sabe por quê. Talvez por familiaridade, por pressão dos colegas, ou talvez porque é assim que os seres humanos devem se comportar. Mas ainda assim, lá no fundo, você sabe que tem algo muito errado com esse lugar onde eu nasci. E eu quero sair daqui. Não importa o que aconteça, eu quero sair daqui e quero ir para um país onde as coisas funcionam, onde tudo é melhor do que no meu país de origem. Então você faz tudo o que pode. Você vai até a embaixada ou ao alto consulado do país para onde quer ir, seja lá o que for, e implora para eles. Você diz: por favor, me deixe entrar, me dê uma chance. Eu faria tudo o que vocês quiserem que eu faça. E então você chega lá e começa uma vida boa, mas você continua leal ao seu país de origem, mesmo achando que não vale a pena viver lá. Que maneira patética, triste e confusa de viver. Dê uma olhada nisso. Falo desses marroquinos que vivem na Holanda. Recentemente, se você está acompanhando a Copa do Mundo da FIFA, eu não acompanho futebol. O Marrocos acabou de derrotar a Holanda e os marroquinos que vivem na Holanda estavam comemorando a derrota do seu país adotivo, o país que lhes deu tudo, pelas mãos do seu país de origem. O país de origem era tão ruim que nem queriam viver lá. Não entendo essa mentalidade. Veja isso. Então esses marroquinos, eles simplesmente saíram na Holanda. Não porque eles não tinham permissão para comemorar, mesmo achando que isso deveria ser proibido. E por isso digo isso a muitos dos meus seguidores indianos também. Porque sempre que o time de cricket da Índia joga na Austrália ou na Inglaterra, nos nossos estádios você encontra mais torcedores indianos do que torcedores australianos. E a maioria desses indianos que estão torcendo para o time de cricket da Índia, na verdade, mora na Austrália. Eu fico pensando, não sei quem inventou essas regras. Talvez esteja tudo bem. Isso é multiculturalismo. Acho que os tempos estão mudando. Acho perfeitamente normal que os países anfitriões exijam lealdade total. Olhe para essas pessoas. Olhe para aquilo. Acho perfeitamente normal que os países anfitriões exijam lealdade total. E veja, isso vai acontecer. Os tempos vão mudar. Dê uma olhada nisso. Olhe para isso. Esse imigrante marroquino, veja, ele começou a dar socos no policial. E obviamente, olha só, esse bobo nem conseguiu derrubá-lo. Olha para ele. Ele está completamente descontrolado. Enfim, isso é bom. Ele aprendeu uma lição. Muito bem, polícia. Digo, tragam de volta a brutalidade policial. Nós precisamos disso. Olha isso. Você tem que lembrar de todas essas pessoas que foram acolhidas e tiveram uma vida boa na Holanda. Todas essas pessoas. E eles estão causando tumulto. Eles deveriam ser simplesmente deportados por apoiarem um país estrangeiro contra o país em que vivem. Eles deveriam ser simplesmente deportados por isso. Mas você sabe, obviamente, são os liberais do Ocidente, são os esquerdistas do Ocidente que disseram: não, isso é perfeitamente normal. Se você é um paquistanês vivendo na Austrália, ganhando a vida na Austrália, mandando dinheiro de volta para o Paquistão, está tudo certo. E quando o time de cricket do Paquistão vem para a Austrália, é perfeitamente normal você comemorar ou torcer pelo time de cricket do Paquistão. Olha, não vou mentir, eu também fazia isso até 2021, eu acho. Porque eu entendo que é muito difícil deixar de torcer pelo time que você apoiava quando era criança. Olha para ele. Então, eu costumava torcer para o time de cricket do Paquistão, porque sabe, quando eu estava crescendo, eu via Imran Khan, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi. E depois disso, eu fiquei tipo, eu lembro que em 2021 eu fiquei preso na Grécia. Naquela época estava acontecendo a Copa do Mundo T20 de 2021 e eu vi o comportamento horrível dos paquistaneses. Aliás, eu odiava a cultura. Eu odiava tudo aquilo. Eu sabia que eu só estava me apegando a algo com o qual fui doutrinado quando era criança. Então, olha isso, é só tumulto. Absolutamente patético. Então eu odiava toda a cultura dos torcedores de cricket paquistaneses, e então percebi que até mesmo os próprios jogadores de cricket, eu não tenho nada em comum com essas pessoas.
Eu me lembro que em 2021, tanto a equipe de cricket inglesa quanto a australiana se recusaram a ir ao Paquistão para jogar cricket por questões de segurança. Então eu vi como os fãs de cricket do Paquistão estavam provocando os jogadores ingleses e australianos, tirando sarro deles como se fossem idiotas. Eles provocavam: "Ei, segurança!" Eu pensava: que diabos? O que querem que façam? Que arrisquem a segurança deles nesse país de merda? Seu país é um lixo. Eles estão totalmente no direito deles de não querer jogar no seu país. Então acho que fiquei mais ofendido com isso do que os australianos ou os britânicos. Naquele dia, percebi que não tinha nada em comum com essas pessoas e deixei até de apoiar o time de cricket do Paquistão, meu último vínculo. Desejo o melhor para eles, mas não me importo. Mas isso também me libertou e garantiu que eu desse minha lealdade total ao país em que vivo. E, sabe, veja, leva tempo para chegar a esse estágio, mas isso não vai acontecer se as pessoas não forem, se as pessoas não forem pressionadas a fazer isso. Olha só isso. Esses caras só causam confusão nas ruas de Raia. Isso é Raia, pessoal. Eles querem julgar Putin por crimes de guerra nessa cidade. Eles nem conseguem controlar essas gangues. Essas gangues desarmadas e grosseiras de um país do terceiro mundo. E eles querem julgar Putin por crimes de guerra. É, boa sorte com isso. Quero dizer, olha só isso. Que desastre. Que desastre. E aí, como é que o multiculturalismo está dando certo para vocês? Claramente, o multiculturalismo falhou, claramente. Olha só isso. Nada disso estaria acontecendo se os Países Baixos fossem um país normal. Se fosse uma sociedade monocultural, se tivesse uma sociedade homogênea, nada disso estaria acontecendo. Olha só, olha só. Que não. Eles estão buzinando como pessoas do terceiro mundo em país de primeiro mundo. E isso foi causado pela empatia suicida dos esquerdistas. Eu nem quero acreditar nisso. Olha só. Eles até trouxeram cavalos para controlar a multidão. Eles cantam, vão para casa, boa viagem de volta, Marrocos para sempre. Garoto, este é um terreno perfeito para criar para o próximo Hitler. É assim que tiranos surgem, é assim que homens fortes surgem. Uma nação governada por leis em uma sociedade onde as pessoas não temem a lei, as democracias não funcionam. Sociedades que obedecem às leis não podem funcionar. Isso não pode acontecer. No fim, a polícia holandesa desistiu. Não dava mais para controlar a multidão. Olhe para eles. Eles fugiram, eles foram dominados. Veja as pedras sendo jogadas neles. Olhe para aquilo, eles fugiram. Fugiram. Então digo, suspendam a Constituição. Acionem o exército, mas eu nem sei se a Holanda tem exército. Olhe para eles. E eles ainda tinham apoio de mulheres brancas liberais traidoras locais. Olhe para isso, vamos lá. Eles estão comemorando. Eles estão comemorando junto com os marroquinos a derrota do próprio país deles. São essas mulheres que se tornam vítimas de violência sexual nas mãos desses homens. Olha só isso. Olha esse traidor.
Isso me lembra daquele fenômeno. Era chamado de Les Tondures, que significa algo como Les Tondures, tondures. Les Tondures significa mulheres tosadas ou raspadas. E depois da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, as mulheres que colaboraram com os nazistas tiveram suas cabeças raspadas. Cerca de 20 mil mulheres tiveram a cabeça raspada assim. Veja, essa deve ser a imagem mais nítida. Lembro de ter visto esse documentário há um tempo. Já devo ter visto centenas de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu me senti mal naquele momento. Eu pensei, talvez essas mulheres estavam apenas, sabe, tentando ganhar a vida porque os nazistas ocuparam a França por, o quê? 4 ou 5 anos, algo assim? Então, é claro, sua vida não para. Talvez, sabe, elas não tivessem escolha. Mas não, eu acho que esse é o teste máximo da sua lealdade. Eu não sei. Olha, eu não sei. Mas se aquelas mulheres fossem como essas mulheres talvez merecessem isso. É, elas mereciam isso. Isso está saindo do controle, pessoal. Olha, alguma coisa tem que mudar. As coisas não vão dar certo. Não vai ficar assim para sempre. Meu holandês favorito, Geert Wilders, ele postou isso. F Allah. E olha esses marroquinos. Aparentemente, e olha, todos os muçulmanos, sejam muçulmanos britânicos, franceses, alemães, muçulmanos na América, todos estão comemorando o Marrocos. Por quê? Porque eles estão mostrando. Porque eles veem tudo isso. Eles veem tudo como Islã versus descrença versus os infiéis. É assim que eles enxergam tudo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esses muçulmanos na América. Sneaker junto com os outros dele. Amigos muçulmanos. É uma partida de futebol. Por que você está gritando Allahu Akbar? Olha. E então eles vão comemorar a vitória do Marrocos. O que que eles têm? O que que eles têm a ver com o Marrocos? Bem, eles só estão comemorando a vitória do Marrocos porque o Marrocos é um país muçulmano e um país muçulmano acabou de derrotar um país infiel. Olha só. E olha esse traidor. Olha esse traidor. Ele é um imigrante haitiano. Que idiota, olha pra ele. Ele nem nasceu nessa cultura de gritar e berrar Allahu Akbar. Olha quem mais está comemorando. Mehdi Hassan, o time marroquino agradecendo a Allah depois de eliminar a Holanda. Gente, eles são todos iguais. Eles estão todos unidos. Eles estão todos unidos contra o Ocidente infiel. Se você é holandês, alemão, austríaco, britânico ou australiano, eles te odeiam igualmente porque, aos olhos deles, é o Islã contra os kufar, os infiéis. É isso. E o Islã divide o mundo em duas esferas, Darul Islam e Darul Harb. A casa do Islã, os países muçulmanos. E então, o resto do mundo é Darul Harb, que significa a casa da guerra. Ou seja, o mundo não muçulmano. É a casa da guerra. Ou seja, estamos em guerra com eles até que se submetam ao Islã. Maomé disse várias vezes que o mundo inteiro pertence a ele. Ou seja, a Alá e a ele. E uma das profecias dele é que o mundo inteiro vai se submeter ao Islã e então o dia do juízo deles chegará. É por isso que você vê todas essas pessoas. Na verdade, deixa eu te mostrar esse vídeo. Enquanto os islamistas dissimulados como Mehdi Hassan e Busha Sheikh, e há muitos deles, continuam tentando enganar os ocidentais dizendo, olha, o Islã é uma religião de paz. Não viemos para dominar, blá, blá, blá. Por outro lado, nós temos sorte de também estarmos vivendo em uma época em que existem muçulmanos honestos, agressivos, mas pelo menos honestos, que fizeram vídeos como estes para nós. Ouça esse cara. Então mentimos, trapaceamos e afirmamos coisas que não pertencem ao Islã. E adivinha, nem todos eles são burros. Quer dizer, nós. Nem todos somos burros. Eu nasci no Islã, então realmente sei. Mas outros não muçulmanos não são burros. Eles sabem quando esses muçulmanos dizem para você Darul Islam, Darul Harb. Não fale sobre isso. Não estamos aqui para dominar. Nós não estamos interessados em estabelecer a Sharia. Ele está dizendo não, eles não são todos burros. Você não precisa mentir para eles. Ouça ele. Então nós mentimos e enganamos e afirmamos coisas que não fazem parte do Islã. E adivinha, nem todos eles são burros. Eles conseguem perceber quando mentimos. Eles conseguem perceber quando alguém se senta e diz, Islã é paz. O Islã prega a paz. Por que você tem medo de contar a verdade para as pessoas?
Você não acha que essa pessoa vai ler o Alcorão, encontrar a Surat Al-Anfal e ver os versículos militares que você tenta esconder? O que fará então? Eles só mentem descaradamente. Tenho mais respeito por Daniel Ekpo e esse estudioso do que por Mehdi Hassan e Mamdani. Por isso odeio essas pessoas, pois são mais perigosas. E olha para quem eles estão se associando, como eles estão ganhando mais influência, como eles estão se fortalecendo no Ocidente, enganando o Ocidente. Bem, vai chegar um momento em que se tornará inviável ou insustentável para os esquerdistas continuarem aliados a esses islamistas. Eu só não sei como isso vai se desenrolar ou exatamente quando isso vai acontecer. Já vimos alguns indícios disso. Por exemplo, algumas pessoas gays, por exemplo, descobriram isso quando votaram em um muçulmano em nome da compaixão pelos estrangeiros ou migrantes na cidade de Hamtramck, nos Estados Unidos. E a primeira coisa que o prefeito muçulmano fez foi tirar as bandeiras LGBTQ. E eles ficaram tipo, ha, mas nós te apoiamos. Obviamente, há exemplos isolados como esse, mas não observamos um movimento em massa. Porém, é importante entender que os muçulmanos também estão ficando mais espertos. Então, aquele prefeito de Hamtramck provavelmente foi um estrategista burro porque ele simplesmente disse: dane-se isso, não nos importamos, tirem as bandeiras LGBTQ. Por outro lado, quando você olha para islamistas como Mamdani e Mehdi Hassan, eles apoiam abertamente as pessoas LGBTQ. E Mamdani está tipo, ei, ele está balançando a bandeira do orgulho. Então, se você olhar para Sadiq Khan, ele faz o mesmo. Sabemos como eles veem pessoas LGBTQ. Quando eles alcançarem seus objetivos, como eu sempre digo, eles vão fazer uma reunião no topo, no terraço do prédio mais alto da cidade e vão convocar todas as pessoas LGBTQ e lá vão eles. É isso que vai acontecer. Mas eu não sei. Mas quando isso vai acontecer? Eu não sei. Mas vai ser uma cena engraçada de se ver. Não vou mentir. Eu talvez esteja lá no terraço também. Porque eu também vou estar voando. Mas eu vou implorar para eles. Eu vou implorar para meus conquistadores muçulmanos. Vocês podem jogar eles primeiro? Antes de mim. Vocês podem fazer isso antes de mim? Eu só quero ver a expressão no rosto deles. Brincadeiras à parte, não acredito que isso aconteça. Os homens do Ocidente se insurgirão antes disso.